Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema super importante: as principais indicações e, claro, os cuidados de enfermagem com aqueles dispositivos que a gente vê todo dia na UTI. Tubos, sondas, drenos e catéteres. É um universo complexo, mas a gente vai descomplicar junto. Eu sou Nelson Augusto Mendes e vou acompanhar vocês nesse resumo, passando pelos pontos mais críticos e essenciais no manejo desses dispositivos no paciente grave. Bom, a nossa conversa está organizada assim. A gente começa com uma introdução sobre o ambiente da UTI, depois mergulha em cada tipo de dispositivo, tubos, sondas, drenos de cateteres, e no final a gente amarra tudo falando sobre como o cuidado de qualidade é a melhor prevenção. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa se situar, entender o que é esse ambiente tão particular que é a unidade de terapia intensiva. E essa imagem já diz muito, né? Um paciente em estado crítico geralmente depende de múltiplos dispositivos invasivos. Eles são, literalmente, a ponte para a sobrevivência e para uma monitoração que não pode falhar. E por que tantos? Porque eles têm funções vitais. A gente está falando de suporte para respirar, de um caminho para administrar medicamentos, de um jeito de monitorar a hemodinâmica em tempo real, de drenar fluidos e, claro, de garantir a nutrição e a eliminação. É muita coisa. Mas e sempre tem o mas, né? Aqui está o grande desafio. Quanto mais dispositivos, maior o risco. O perigo de infecção, de lesões, de tudo dar errado, aumenta a cada novo catéter, a cada novo tubo. É uma balança delicada. Certo? Entrando agora no nosso primeiro grupo, vamos falar sobre os tubos. Eles são a linha de frente do suporte ventilatório. Basicamente, os mais comuns são o tubo orotraqueal, o famoso TOT, e o de traqueostomia. E quando eles entram em cena? Em casos de insuficiência respiratória, para proteger a via aérea de um paciente que não consegue fazer isso sozinho, para ventilação mecânica ou quando o nível de consciência está muito baixo. E o cuidado de enfermagem com eles? É um checklist rigoroso. Tem que verificar o posicionamento o tempo todo, ausculta, capnografia, manter a pressão do cuff no ponto certo, entre 20 e 30 para vedar sem machucar, a fixação tem que ser perfeita, higiene oral com clorexidina é regra, e claro, aspirar só quando precisa. E o mais importante de tudo, avaliar todo dia se já não é hora de pensar no desmame. E essas imagens reforçam exatamente isso. Uma fixação bem feita, a checagem constante se o tubo não saiu do lugar. Isso é o que previne um desastre como uma extubação acidental. É um cuidado que salva vidas. Ok, vamos avançar. Agora o foco são as sondas. Elas são essenciais tanto para nutrir o paciente quanto para monitorar o que está acontecendo lá dentro. Aqui a gente tem as sondas nasogástrica e nasointeral, que servem para alimentar ou para descomprimir o estômago. E a sonda vesical de demora, que é indispensável para aquele controle rigoroso do xixi, da diurese. E os cuidados são bem diferentes para cada uma. Nas sondas de alimentação, a regra de ouro é confirmar o lugar dela com um raio-x e manter a cabeceira sempre elevada para evitar broncoaspiração. Já na sonda vesical, o mantra é sistema fechado e higiene rigorosa para fugir da infecção urinária. Seguindo em frente, vamos falar dos drenos. A função deles é bem direta: tirar o que não devia estar ali, seja ar ou fluidos. Aí a gente tem um dreno de tórax, clássico para resolver um pneumotórax, e os drenos de sucção ou abdominais, que são super comuns depois de cirurgias para tirar sangue ou secreções que se acumulam. O manejo do dreno exige atenção total. O sistema tem que ficar sempre abaixo do nível do paciente, para a gravidade fazer o trabalho dela. Tem que avaliar o que está saindo, volume, cor, aspecto, tudo conta. E o sistema precisa estar fechado, sem vazamentos, estanque. Agora chegamos nos catéteres. Com eles, o jogo sobe de nível. A gente está falando de acessos vasculares e de uma monitorização hemodinâmica muito mais precisa. O interessante aqui é o nível de detalhe. Com o catéter arterial, para ter uma leitura de pressão confiável, o sistema tem que estar pressurizado e sem nenhuma bolha de ar. Já com o catéter de pressão intracraniana, a posição do paciente e a manipulação mínima são cruciais. Qualquer coisinha pode alterar a pique e ser muito perigoso. E para a gente fechar essa análise, a conclusão é uma só, e ela é poderosa. O bom cuidado de enfermagem é a melhor prevenção que existe. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. No meio de tanta tecnologia, de tantos dispositivos e de tantos riscos, como é que a gente garante a segurança do paciente? A resposta está em seguir alguns princípios que valem para tudo. Perguntar todo dia: esse dispositivo ainda é preciso? Focar em prevenir infecção como se não houvesse amanhã. Garantir que tudo está bem fixo. Manter os sistemas fechados. Higiene das mãos, higiene oral e, claro, monitorar sem parar.
Então a mensagem principal é esta: a vigilância atenta e um cuidado de enfermagem baseado no que a ciência diz de melhor, essa é a barreira mais forte que a gente pode construir contra os eventos adversos na UTI. E eu deixo aqui uma provocação para a gente pensar qual é o nosso papel como enfermagem, não só em aplicar o que já sabemos, mas em inovar, em criar um futuro onde o paciente crítico esteja cada vez mais seguro. Eu sou o Nelson Augusto Mendes. Agradeço demais a companhia de vocês. Espero que essa conversa tenha ajudado a clarear as ideias. E para mais conteúdos, é só me seguir lá no @NelsonMendesProfessor. Até a próxima!